Sai-um. Sim, Sajai. Faça com mais força. Sim. Eu farei o meu melhor. A força nas mãos que massageavam o ombro aumentou. Qual é o seu nome? É Yeonjong. E você é o grande Sai-um? Sim, isso mesmo. Chung-myung virou levemente a cabeça, e o rosto inchado de Yeonjong entrou em seu campo de visão. Ainda assim, já que você é o grande Sai-um, vou tratá-lo bem. Obrigado. Continue pressionando. Sim. Yeonjong voltou a friccionar enquanto Chung-myung virava a cabeça novamente. Os outros Sai-ungs estavam todos no chão, com a cabeça abaixada. Vocês todos. Quando Chung-myung abriu a boca, todos estremeceram. Era uma visão estranha ver garotos mais velhos tremendo no chão. Não deveriam estar ajudando a viver uma vida tranquila? Não deveriam? Sai-ungs? Sim. Fomos imprudentes. Chung-myung suspirou com aquelas palavras. Quem era Chung-myung? Ele era um dos 3 grandes espadachins, reconhecido como o mais poderoso entre os 3, com exceção por Shuma. Ele não deveria ser capaz de lidar facilmente com essas pessoas? Por mais enfraquecido que estivesse, esses garotos eram apenas crianças, e Chung-myung poderia facilmente lidar com 30 deles. Já que essa foi a maneira de vocês me aceitarem, deixarei passar desta vez. Mas, de agora em diante, essas coisas devem acontecer de forma humana. Há coisas que podem e não podem ser feitas. Todos gemeram sem responder. Por que estou assim? Pensou um deles. Parece que um Sasuke está gritando comigo. Não parecia que eles estavam no mesmo nível que Chung-myung, como se não fossem seus iguais. Chung-myung estalou a língua. Preciso lidar com eles. Quanto mais ele pensava, mais ridícula a situação parecia. Atenção! Assim que a palavra foi dita, os garotos se levantaram. Por pior que seja o estado atual do Monte Hua, os jovens do disciplinado Monte Hua não deveriam ser assim. Chung-myung estalou a língua novamente. Vocês precisam voltar ao estado inicial da seita. As crianças trocaram olhares. Eu não entendo, como esse verme entrou aqui? Quem foi o idiota que afirmou que esse garoto era um perdedor? Estamos arruinados. Agora todos temos que viver juntos. Agora eles estavam alojados juntos em um dormitório. Se pudessem viver com seus mestres, como na tradição antiga, poderiam ter escapado de Chung-myung. Mas agora todos viviam em um único dormitório. Era como se um tigre selvagem tivesse sido jogado em uma jaula de coelhos. TSC. Chung-myung abriu os olhos. Prestem atenção. Sim. Agora, quem aqui está mais consciente da situação do Monte Hua? Levante a mão. Ninguém disse nada. Mas todos os olhares se voltaram para um lado. Vendo os olhares dos outros direcionados para ele, os olhos de Jogu se arregalaram. Mão. Levante a mão. A mão de Jogu se ergueu lentamente. Vou acertar as contas com vocês depois, seus bastardos. Eles viviam juntos há muitos anos. Como podiam entregá-lo assim? Não tinham consciência? Jogu rangeu os dentes e deu um passo à frente. Com a cabeça erguida, ele olhou para Chung-myung. Sai-um Jogu. Sim. Mesmo sendo um Sai-um, você não está sendo rígido demais comigo? N não, de forma alguma. Jogu apressou-se em tocar o pescoço. Meu pescoço está muito rígido, então não consigo movê-lo como de costume. Chung-myung estalou a língua e levantou-se. Me siga para esta sala. Sim. Os outros podem descansar hoje. Faremos o que precisamos amanhã. Sim. Sai-um, siga-me. Quando Chung-myung moveu a mão, Jogu o seguiu como um boi sendo levado para o abatedouro. Assim que os dois desapareceram, os discípulos restantes correram até Yeonjong. Grande Sai-um. Você está bem? Eu pareço bem? Não. Yeonjong acariciou os olhos inchados.
O triste era que seus olhos inchados ficariam bem até amanhã, então ele nem poderia reclamar. Se ao menos Sasuke estivesse nesses dormitórios, ele poderia ter impedido isso. Com seu orgulho, ele não podia ir até o homem e mostrar as feridas. E até a manhã seguinte, todos estariam curados, sem vestígios do abuso sofrido hoje. Em outras palavras, ele planejou isso de antemão enquanto nos batia. Quanto mais pensava nisso, mais assustador o novo garoto se tornava em sua mente. E agora o que fazemos? Fazer o quê? Devemos atacá-lo quando ele for dormir? Você vai fazer isso? Todos ficaram em silêncio diante da pergunta, a imagem de Chung Myung correndo como um tigre selvagem surgindo em suas mentes. Não. Não devemos fazer isso. Vamos morrer se algo der errado. Yeon-jong balançou a cabeça. A imagem de Chung Myung fazia sua boca secar. Mas alguém que estava perdido em pensamentos perguntou: por que Jogu foi levado? Sente-se, fique confortável. Prefiro ficar de pé. Não se preocupe, sente-se, eu não vou bater em você. Não foi por isso. Jogu hesitou e abriu a boca. Eu não consigo dobrar as costas depois de ser pendurado no teto. Então, ficar de pé está bom. Chung Myung tossiu. Então. Por que você me chamou? Fale confortavelmente, Sayun. O quê? É estranho ver o Sayun falar com tanto respeito. Então, fale à vontade. Sim. Falando à vontade? Sim. Chung Myung desistiu. Bem, enquanto vivessem, um dia o garoto se abriria. Então, por que você me chamou? Ah. Tenho algumas perguntas para você. Primeiro, gostaria que você respondesse com o máximo de detalhes possível. Ok. Chung Myung abriu a boca. Então, as crianças aqui são, em sua maioria, de famílias de comerciantes? Sim. Chung Myung bateu o dedo no queixo. Comerciantes. No passado, muitas crianças de comerciantes queriam entrar no Monte Hua. No entanto, o Monte Hua nunca aceitava ninguém de famílias de comerciantes como discípulos. Era porque comerciantes eram ruins? Claro que não. Eles aceitavam mendigos na seita, um comerciante não era grande coisa. O problema era que as crianças de comerciantes não vinham para se tornar discípulas. Elas vinham apenas para aprender as artes marciais do Monte Hua. No caso dos descendentes do Monte Hua, eles vinham com a intenção de gravar os ensinamentos do Monte Hua em seus ossos. Após a iniciação, treinamento e orientação, um deles se tornaria o líder do Monte Hua e lideraria a seita. No entanto, aqueles que entravam de famílias de comerciantes permaneciam apenas como discípulos da seita e aprendiam apenas as artes marciais, e após isso eles voltavam para suas famílias. Mesmo no mundo, eles seriam respeitados por serem discípulos do Monte Hua, mas não era nada comparado àqueles que ficavam. Os discípulos que absorviam os ensinamentos da seita em suas vidas sempre apoiavam e protegiam o Monte Hua. A maioria deles vai embora. O que significava que até mesmo os 3 grandes discípulos que estavam ensinando hoje eventualmente deixariam o Monte Hua. Qual é a situação aqui? Se o número de discípulos diminuía no Monte Hua, então seu nome e reputação também diminuiriam. Mas os Sayungs estão aqui? O que você quer dizer? Bem, deveria haver rumores circulando, vocês deveriam saber que o Monte Hua não está em boa forma. Por que vir até aqui? Ah, isso. Jogu coçou a cabeça. Na verdade, meu pai originalmente não gostava da ideia de me enviar para o Monte Hua. No entanto, não havia muitas seitas que me aceitariam. Embora o Monte Hua tenha colapsado, ainda é uma das muitas seitas do mundo. As conexões que vêm disso me dariam grande força e liberdade. De acordo com Jogu, era comum que crianças de comerciantes viessem aqui. Não era algo ruim. No final, era para fazer com que eles fossem mais valorizados. Se tivessem dinheiro ou talento, não havia como crianças como Jogu entrarem no Monte Hua, ou elas iriam para outras seitas melhores.
O que significa que, até mesmo os discípulos mais antigos do Monte Ruá estão sem dinheiro, e que tudo ao redor da seita está em um caos. Seus ossos pareciam doloridos. Isso lembrava dos velhos tempos, com seu Sayun segurando um livro e amarrando o cabelo. Naquela época, ele estava obcecado em ganhar dinheiro, e o Sayun era um mestre em acumulá-lo. Pensando bem, o Monte Ruá poderia ter saído da situação se tivessem aqueles registros que o Sayun possuía. As pessoas precisam de dinheiro para viver. Só porque alguém é um artista marcial não significa que possa viver comendo orvalho. HM. Então. Sim. Você planeja voltar para sua família depois de aprender artes marciais? Normalmente, sim. É por isso que este lugar parece tão desleixado? Não havia como alguém amar este lugar quando vinha aqui para cumprir um objetivo temporário. Entendi. Pode ir agora. Então. Ah, mais uma coisa. Sim. Quando começa o treinamento matinal? Começa às 7. Diga a todos para se prepararem às 5 e se reunirem no salão. Sim. 5 da manhã. Sim. E faça os Sayungs saberem o que eu disse. Para se prepararem para amanhã de manhã e se reunirem. O que, não gosta disso? Por que eu não gostaria? Pode confiar em mim. Sim. Eu gosto dessa atitude. Depois de um tempo, Jogul saiu da sala com uma expressão sutil, mas, infelizmente, seu quarto era bem ao lado de Chung Myun. Ouvindo os passos se afastando, Chung Myun deitou-se na cama. Mesmo uma jornada de 1000 quilômetros se inicia com um único passo. Ele não se lembrava de quem disse isso para começo de conversa. Mas o caminho que Chung Myun tinha que seguir era uma jornada de 1000 quilômetros com todos os tipos de estradas bagunçadas. Ainda assim, vai começar com um passo. E esse passo seria com essas crianças. No dia seguinte, ao amanhecer. Voam. Chung Myun alongou o corpo. Dantian. Seu Dantian, que costumava ser pequeno e fraco, agora passava por um período de crescimento visível. A energia acumulada tinha crescido a ponto de ser claramente reconhecível. Voam. A cada respiração, Chung Myun sentia sua energia ressoando e purificando seu corpo. Energia brilhante e limpa. Até Chung Myun ficou surpreso, ou apesar de ter vivido por décadas, ele nunca tinha presenciado uma energia tão limpa e transparente antes. Seu Dantian agora acumulava essa energia. Embora o tamanho fosse limitado e empunhar um poder enorme fosse difícil, com o tempo, mais força se acumularia, e ele seria capaz de alcançar novos patamares que nunca havia atingido antes. Quanto tempo vai levar? Após cultivar, o rosto de Chung Myun se distorceu. Para alcançar seu antigo pico e até superá-lo, ele precisaria de tempo. O Monte Ruá estava enfrentando a destruição agora, ela o esperaria ganhar poder? Chung Myun afastou e reprimiu sua raiva enquanto analisava a situação. Vamos deixar as coisas claras. Os problemas na seita do Monte Ruá são inúmeros. Se tivesse que escolher um, Chung Myun não saberia qual seria o mais importante. No entanto, havia 3 coisas que ele sabia. Sem dinheiro, sem artes marciais e sem talento. Então, o que está errado? Qualquer um desses problemas seria ruim o suficiente, mas quando todos estavam empilhados, ele podia sentir seu estômago se apertando. Qual era o maior problema? Jovens talentos. Chung Myun simplificou. O dinheiro poderia ser ganho, e ele tinha um vasto conhecimento de artes marciais que poderia ser ensinado naturalmente. Então, onde conseguimos jovens talentosos? Talento não era algo que Chung Myun pudesse influenciar. Ele não podia simplesmente sair e sequestrar crianças talentosas para salvar o Monte Ruá. E descobrir quem era talentoso e quem não era apenas olhando para eles era impossível. Se for esse o caso, ele teria que procurar pelas crianças de famílias prestigiadas. Então, preciso fazer uso deles. Chung Myun apertou os punhos. O que mudaria se ele se culpasse? Ele não tinha escolha a não ser aproveitar ao máximo o que estava disponível para ele.
Estava claro que as pessoas ali não eram muito boas, e havia falta de pessoal para ensinar. Mas, se as pessoas aqui carecem de habilidades, elas devem ser ensinadas, e se estão quebradas, devem ser consertadas. Claro, eu nunca tive um discípulo. Memórias antigas vieram à sua mente. Quando ele estava velho o suficiente para aceitar um discípulo, Sai-um perguntou. Chung Mi-um. Sim, Sai-um. Agora é a hora de aceitar um discípulo. Como você pretende ensinar seus discípulos? Você ainda precisa perguntar? O que você quer dizer? Se não corrigir, a criança será mimada. Caso elas cometam um erro, elas vão apanhar. Até cachorros andam sobre as patas traseiras se forem treinados para isso. Suponho que humanos não sejam tão diferentes, certo? Vamos conversar sobre isso mais tarde. Depois disso, Sai-um nunca mais trouxe à tona a questão de ele aceitar um discípulo novamente. Eu nunca esperei receber tantos discípulos de uma vez. Os lábios de Chung Mi-um se curvaram em um sorriso. Se alguém visse aquilo, certamente pensaria que era um sorriso maligno. Estou com sono. Por que precisamos nos reunir ao amanhecer? Grande Sai-um. Isso não é demais? Yeon-jong fechou os olhos. Fica quieto, por favor. Seus idiotas. As regras da seita do Monte Hua são relativamente rígidas, mas as crianças ainda não foram forçadas a abandonar os assuntos mundanos. Eles são filhos de famílias que controlam suas próprias regiões, mesmo que não sejam de famílias famosas. Como resultado, não conseguem suportar ser incomodados e não estão acostumados a ter paciência. Mesmo que tivesse se passado apenas meio-dia desde que foram espancados, ainda soltavam suas reclamações. Yeon-jong levantou a cabeça e olhou para Jogu. Pelo menos Jogu permaneceu em silêncio nessa situação. Bem. Não era que os outros não entendessem a situação. Apesar das reclamações, todos vieram até ali como solicitado. Yeon-jong olhou para os dormitórios. De onde surgiu aquele monstro? Chung Mi-um empunhou o pedaço quebrado de uma cadeira com uma aparência demoníaca, derrotando mais de 30 crianças em um piscar de olhos. Brrrrr. Quando pensou sobre isso, um arrepio percorreu seu corpo. Mas quem diabos ele é? Foram palavras que expressaram o sentimento de todos. Como se eu fosse saber. Havia mais de 30 pessoas. É possível que os senhores consigam controlar uma multidão assim? Eu não sei. Mas o que era certo é que nem os grandes discípulos conseguiriam imitar o que aquele monstro fez. Aquele garoto só se juntou a nós ontem. Ele já deve ter aprendido artes marciais em algum lugar, certo? Ah, enfim. Faz sentido estarmos aqui sem nem ter comido? Todos estavam confusos. Até Yeon-jong, que era mais velho e vivia mais tempo no Monte Hua, não conseguia entender, mas sabia que algo estava errado. Ele vai bater na gente de novo? Não se sabia quem falou isso, mas todos ficaram tensos ao ouvir aquelas palavras. Isso é possível? Pode ser que ele queira que lembremos da vergonha de ontem. E se falharmos? A preocupação se espalhou entre a multidão. Todos viraram a cabeça. Jogu, que estava ali parado, falou. Se vocês não quiserem apanhar de novo, fiquem quietos e sigam o que ele disser. Sai-um Jogu. Jogu era conhecido por ter as melhores habilidades entre os discípulos, e até ele estava tremendo. Loucura! O quê? Levar outra surra? Levar uma surra e acabar preso no teto? Jogu confiava nas suas habilidades. Mas, mesmo ele não conseguia se comparar com esse monstro, apesar de ser chamado de gênio no Monte Hua. No final, artes marciais são algo que as pessoas aprendem. Mesmo sem um ensino suficiente e boas artes marciais, ele estava confiante de que poderia até enfrentar os discípulos gênios das seitas mais prestigiadas. No entanto, essa confiança foi embora após apenas um soco atingindo seu maxilar. Então, por que fomos chamados aqui? Os discípulos viraram a cabeça, olhando para as ferramentas estranhas à sua frente. Certo, como usamos isso?
Bastões longos de madeira e um saco resistente, grande o suficiente para caber a cabeça de uma pessoa, cheio de alguma coisa e... Por que preparar sacos com pedras e areia? Eu tenho cara de quem sabe? Enquanto todos reclamavam, a porta se abriu. Todas as bocas tagarelando se calaram de uma vez e olharam para a pessoa. Chung Myung caminhou lentamente para fora. Mas, em seu rosto, a irritação era evidente. Por que ele está tão incomodado? Se está tão incomodado, não nos chame assim. Chung Myung parou e então olhou ao redor enquanto perguntava. Todo mundo está aqui? Sim. Fiquem quietos ou os Sazuks vão acordar. Craque craque. Chung Myung alongou o pescoço e então disse. Bem, vamos viver juntos por um bom tempo. Embora eu não saiba como isso vai acabar, talvez até acabemos passando o resto de nossas vidas juntos. Eu vou embora, mesmo que isso signifique a morte. Eu desço. Eu vou descer a montanha a qualquer custo. Até aqueles que haviam decidido viver e morrer com a seita do Monte Hua começaram a repensar ao ouvir essas palavras. Mas, na minha opinião, Chung Myung sorriu. Vocês são muito fracos. A palavra mais insultante e desonrosa para aqueles que seguem o caminho das artes marciais é um fraco. Mesmo que eles fossem de famílias de mercadores e estivessem ali apenas para construir um nome para si mesmos, era doloroso receber tal insulto na cara. Merda. O problema era que não podiam rebater. Essas eram as palavras de alguém que derrotou 30 pessoas de uma vez sem ser atingido. Ninguém podia negar isso. Bem, eu até concordo que artes marciais não são tudo na vida. Mas, vocês escolheram estudar e aprender como membros da seita do Monte Hua. Então, vocês devem tentar ser o mais forte que puderem, certo? Então, a partir de hoje, vocês vão treinar comigo todas as manhãs. Legal, não é? Como se isso fosse legal. Alguém levantou a mão ao ver a atitude sem vergonha de Chung Myung. O que é? Nós precisamos fazer isso? Chung Myung olhou para quem fez a pergunta com um olhar amargo e então se virou para Yeon-jong. Yeon-jong, que olhou para Chung Myung, estremeceu e disse. É. Porque nem todos estavam lá naquela hora. Ah, certo. Havia pessoas que não tinham levado as pancadas. Alguns não participaram daquela humilhação. Mesmo que a história do que aconteceu tivesse se espalhado, poucos acreditariam nisso e recuariam, certo? Então, vocês não querem, não é? Você parece um novato, então por que está falando tanta bobagem? Não importa o que aconteça, pelo menos tenha um pouco de educação. Chung Myung acenou com a cabeça para essas palavras. Sim. A pessoa precisa ser educada. Nesse sentido, aqueles que não têm intenção de se tornar fortes ou treinar, levantem a mão. Se 100 pessoas se reunirem, haverá pelo menos uma ou duas que não se importam, e à medida que uma ou duas mãos começam a se levantar, outras começam a levantar também. Mais ou menos uma dúzia. Certo, certo. Artes marciais não são tudo. Vamos lá, vamos entrar. Podemos ir? Claro. Os rostos de Jogu e Yeon-jong empalideceram com essas palavras. Seus idiotas. Vamos lá, é diferente de o vocês vão. Eles estão indo em direção ao inferno que criaram para si mesmos. As crianças, sem saberem a situação, sorriram brilhantemente e entraram nos dormitórios. E Chung Myung seguiu com um sorriso. Tac. A porta foi fechada com cuidado atrás deles. Ninguém ousou abrir a boca enquanto olhavam para o dormitório. Por outro lado, também não houve gritos. Mas... Isso. Yeon-jong olhou para o dormitório. O prédio inteiro balançava levemente, e era óbvio o que estava acontecendo lá dentro. Pouco tempo passou. A porta se abriu. E, de dentro, as crianças saíram correndo com todas as suas forças, como se tivessem visto um fantasma. E então foram até seus lugares. TSK. Chung Myung, que saiu, começou a falar mais uma vez. Quem entre vocês não quer praticar?
Ninguém. Fiquem quietos. Os outros vão acordar. Ninguém. Bom. Chung Myung bateu palmas uma vez e começou a se mover. Eu, como instrutor, gosto de tornar as pessoas fortes. O futuro do Monte Hua é brilhante. Eu farei tudo o que puder para torná-los mais fortes. Agora, vamos começar. Vendo o sol nascer ao longe, Yeonjong fechou os olhos com força. O futuro da seita do Monte Hua era brilhante, mas o futuro deles parecia sombrio. HM? Franzindo a testa ao notar a luz brilhante entrando pela janela, Jeon relutantemente despertou por conta própria. Esses pestinhas. As leis do Monte Hua eram rígidas. No passado, quando os estudantes compartilhavam a residência do mestre, o discípulo tinha a obrigação de acordar mais cedo, despertar o professor e preparar o café da manhã para ele. Embora os tempos tivessem mudado e essas doutrinas não fossem mais padrão, ainda era costume que um discípulo viesse acordá-lo e saudá-lo. Mas hoje, ninguém apareceu. Aia! Esses garotos. Eu os deixo relaxar por um tempo, e eles ficam preguiçosos. Jeon franziu a testa enquanto se levantava. Se qualquer um dos discípulos estivesse acordado, ele deveria ter vindo acordá-lo. Isso significava que todos os jovens no alojamento da Flor de Ameixeira Branca ainda estavam dormindo. Não, só porque não vieram acordá-lo não significava que estavam dormindo. Pensando bem. Ele se lembrou que um novo aluno havia se juntado ao dormitório ontem. Será que aqueles pirralhos estão aprontando de novo? Ele já sabia que esses jovens discípulos faziam algum tipo de trote com os novatos e que estavam determinados a levar isso adiante. Como professor, ele sentia que deveria acabar com isso, mas Jeon estava em conflito, pois acreditava que isso os ajudava a criar laços. Jogu podia exagerar, mas, sabendo que Yeonjong estava lá, ele estava confiante de que nenhum problema surgiria. No entanto, o fato de ninguém ter vindo saudá-lo significava que algo deu errado ontem. Jeon franziu as sobrancelhas enquanto trocava rapidamente de roupa. Colocando seu hobby e a espada na cintura, ele saiu. Primeiro, eu preciso ir verificar. Determinado, ele deu passos longos em direção ao alojamento da Flor de Ameixeira Branca. Pensando que teria que acordar os garotos com um grande susto, isso aconteceu no momento em que virou a esquina. Saiam. Agora. Jeon, que estava prestes a gritar, respirou fundo e engoliu as palavras. Seus olhos se arregalaram com o que viu. Oh, que é isso? Ele esfregou os olhos, incrédulo, diante da cena estranha que se desenrolava diante dele. O quê? Estou no inferno? Um pensamento tão estranho passou brevemente por sua mente antes que ele voltasse aos sentidos. Isso era o Monte Hua. A cena diante de seus olhos estava acontecendo no Monte Hua. Mas ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Será que estava delirando ou vendo algo errado? Jeon, que estava esfregando os olhos novamente para clarear a visão, olhou para o que estava acontecendo. No entanto, nada mudou. Um coro de desespero ecoou em seus ouvidos enquanto Jeon sufocava um resmungo, sem saber como reagir. Eu vou morrer. Mãe. Me leva para casa. Jeon olhou fixamente para os garotos que gemiam de dor de forma deplorável. Eram esses os jovens discípulos que ele conhecia? Embora sua ignorância às vezes causasse raiva, e suas travessuras levassem à decepção, as crianças que ele conhecia ainda eram inocentes. Ele sempre sentia calor vindo delas. Porém, agora não havia o calor da vida nos garotos em sua frente. Quem são essas crianças esfarrapadas? Eram os garotos que ele conhecia? Não importava o quanto ele pensasse, esses garotos pareciam mendigos desgastados. Jeon olhou ao redor. Estou acabado. Eu estou realmente prestes a morrer. Jeon olhou para os rostos dos garotos espalhados pela área. Esses são os meus discípulos? Estavam um pouco acidentados. Não, sua condição estava horrível na verdade, mas aqueles espalhados no chão como mendigos eram, de fato, seus discípulos.
O que eles fizeram? Por que os garotos, tão cheios de energia ontem, estavam em uma condição tão deplorável? Espadas de madeira e bolsas estranhas estavam espalhadas ao redor das crianças desgastadas. Geon sabia o que tinha que fazer. Havia um limite para o que sua mente poderia imaginar e, além disso, havia mais de 100 bocas ali que poderiam responder às suas perguntas. O que diabos aconteceu aqui? Assim que perguntou, os garotos, que estavam deitados no chão gemendo, olharam para ele. Os olhos dos discípulos semi-mortos ganharam vida. Sasuke. Lorde Sasuke. Ó, Senhor Celestial. Todos falavam de maneira estranha, mas era claro que estavam dando-lhe boas-vindas calorosamente. Eles até derramavam lágrimas. Era incomum para ele, cuja missão era manter os jovens sob controle, vê-los saudá-lo com tanto entusiasmo. Não, não era incomum, mas era a primeira vez que parecia tão genuíno e sincero. Kof. Sasuke. Por que você chegou tão tarde? Por quê? Senti tanta falta do Sasuke. O que eles estavam dizendo? Estranhamente, cada canto de seu coração estava orgulhoso ao olhar para esses garotos, sempre tão ignorantes, recebendo-o tão ferozmente. Uma emoção desconhecida o inundou. Mas Geon logo balançou a cabeça e recolheu seus pensamentos. Não. Não era a hora de se impressionar assim. Ao examinar os jovens à sua frente, parecia que haviam lutado uma batalha feroz e estavam cobertos de sujeira e suor. O coração de Geon doeu ao ver seus membros tremendo pateticamente e desejou saber a verdade sobre a situação. O que exatamente aconteceu aqui? As crianças, que pareciam prestes a chorar, hesitaram e não disseram nada quando a pergunta veio, já apenas lançaram olhares para trás. Eles estão com medo de falar? O olhar de Geon seguiu a linha de visão deles. Havia outra criança trabalhando duro. Jogu. Não. O outro. O outro. De Jogu, ele olhou ainda mais para trás. Ele é. Os olhos de Geon pareciam se arregalar além de seus limites com o que viu. O novo garoto? Qual era o nome dele? Chungmyun. O que ele estava fazendo? Geon inclinou a cabeça. Chungmyun estava fazendo algo bizarro. Ele tinha uma vara de madeira nos ombros com várias bolsas grandes penduradas de cada lado. O que há nessas bolsas? São sacos de terra. Por que sacos de terra? Ele perguntou, apesar de já saber a resposta. Pesos. Entre os incomparáveis ancestrais, havia pessoas que faziam isso. Geon, que estava observando, podia dizer que o corpo do garoto estava ficando mais forte. Apesar de tremer como se fosse desabar a qualquer momento, ele se levantava, tremendo até recuperar o equilíbrio, e agachava novamente. Tuk! Tuk! Gotas de suor escorriam de seu queixo. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Ele não vai morrer se continuar assim? Geon se preocupou com a condição de Chungmyun enquanto observava o rosto do garoto, que estava ficando vermelho como fogo, com veias saltando e uma expressão contorcida como a de um demônio recém-fugido do inferno. Não havia palavra mais adequada do que difícil para descrever esse garoto, Chungmyun, enquanto ele gemia e continuava a se exercitar, apesar da pressão evidente que sentia. Você vai morrer assim, moleque. Geon não era um homem leniente. Na verdade, ele acreditava firmemente que quanto mais rigoroso o treinamento, melhores os resultados. Assim como um ferreiro martela uma espada para remover impurezas, os diamantes só emergem do carvão sob pressão. Essa mentalidade o permitia pressionar seus discípulos e fortalecer sua vontade junto com seus corpos. No entanto, até ele diria que o treinamento de Chungmyun era severo além dos limites. Espere, então a razão pela qual esses garotos estão aqui era porque estavam treinando juntos? Sasuke. Me salva. Vamos morrer desse jeito. Os corpos das crianças estavam encharcados de suor. As roupas que usavam estavam ensopadas e pingando água. Pensar que aquilo era suor causou arrepios a Geon. Então, eles não estavam dormindo?
Isso significa que essas crianças estavam treinando desde o amanhecer? Quando vocês começaram o treinamento? Desde as 5. Eles estavam nisso há mais de 1 hora? Por quê? Uma pergunta simples, mas ninguém respondeu. Nós vamos morrer se contarmos para você. Todos os presentes estavam com uma expressão desesperada. Não pode ser? Não, impossível. Como isso seria possível? Isso ao menos faz sentido? As crianças ali eram os discípulos do Monte Ruá. Mesmo que a seita não fosse o que costumava ser, ainda assim eles praticavam artes marciais. Entre eles, algumas crianças estavam ali há mais de 5 anos. Isso significava que os jovens discípulos estavam sofrendo daquele jeito porque não conseguiam lidar com o novato? Espere. Jogu era conhecido por suas habilidades excepcionais entre as crianças, mas até ele estava no chão, lutando para recuperar o fôlego. E quanto a Yeon-jong? Ele rapidamente olhou ao redor em busca de Yeon-jong. Ah, minha nossa! Yeon-jong estava no chão. Por que ele está assim? Jogu estava bem, mas Yeon-jong parecia que sua alma tinha escapado de seu corpo. Yeon-jong estava arfando, com o rosto no chão e os quadris ligeiramente levantados, e lágrimas podiam ser vistas se formando nos cantos de seus olhos enquanto ele lutava no chão. Isso. Jeon abriu a boca, mas a fechou novamente. Não, treinar é bom. Mas... não estava claro o que havia acontecido? As crianças devem ter acordado cedo para fazer treinamento de força. Embora o Monte Ruá seja uma seita que foca em velocidade e destreza, o treinamento básico de força também é ensinado. Todas as artes marciais começam com o corpo como base. Mas como raios apenas 1 hora de treinamento deixou todos assim? Jeon enxugou o suor frio da testa. Quando olhou novamente, as crianças olhavam com olhos brilhantes, todas com a esperança de que esse homem resolvesse a situação. Não olhem para mim com esses olhos. Foi realmente embaraçoso. Kua. Jeon pigarreou enquanto mudava de ideia e olhava para Chung Myung. Primeiro, ele precisava entender o que estava acontecendo. Ele decidiria como reagir assim que soubesse da situação. Tragam aquele garoto. Naquele momento, Jeon gravou firmemente o nome Chung Myung em sua mente. Jeon não fazia ideia de que esse seria o nome mais importante que aprenderia em sua vida.